Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Seguro em Dia Podcast, episódio esse de número 61. Eu gostaria de começar esse episódio com um pedido de desculpas, né, para a nossa audiência, para você que está nos acompanhando, para o nosso convidado aqui que veio lá de Cuiabá, né, e infelizmente, né, em virtude da falha aí de internet, teve um rompimento massivo de fibra, o pessoal conseguiu restabelecer, mas infelizmente, né, ainda está com algumas instabilidades, não foi possível a gente honrar com o compromisso de fazer esse episódio ao vivo. Então, faremos esse episódio de forma diferente, né, que a gente não fazia desde o ano passado, que é um episódio gravado, tá? Então, você que está nos assistindo aí, né, que também estava nos esperando aí ao vivo, gostaria de começar com esse pedido de desculpas, né? Vamos cumprimentar aí nossos patrocinadores, né? Grande abraço para o Henrique, todo o pessoal lá da Seg Fibras. Roda aí, Rafael, o vídeo da Seg Fibras. Qual a vantagem de escolher um provedor aí da sua região? É pior? Melhor? Ou dá na mesma? Se liga na dica! Nos últimos anos, a velocidade da internet no Brasil aumentou um absurdo. E foram justamente os provedores de internet regionais os principais responsáveis por essa evolução. Sabia disso? Enquanto os investimentos dos grandes provedores ficaram do mesmo tamanho, os provedores regionais têm investido muito em infraestrutura, o que impactou um aumento na velocidade média do Brasil inteiro. A gente tá podendo! Quando você contrata a internet de um provedor da sua região, você não perde em nada, em qualidade, velocidade e tecnologia. Além disso, você ganha com um atendimento personalizado e tem muito mais agilidade para resolver qualquer tipo de problema. E tem uma coisa muito importante: o seu dinheiro se mantém na região, impulsiona o comércio e gera impostos que são aplicados na própria região, ajudando no desenvolvimento do lugar mais importante que existe, que é onde você e sua família moram. Se liga na dica! Valorize o que é seu. Provedor regional é tecnologia de ponta para você e um ótimo negócio para sua região. Seg Fibras, muito mais que internet. E agora vamos cumprimentar aí, né, nosso patrocinador, queridinho de muitos aqui do Seguro em Dia Podcast. Vamos mandar aí um abraço pro pessoal lá da Sorvemais, né? Cristiano e toda a equipe Sorvemais, que sempre nos atendem aí com muita agilidade, com uma pizza deliciosa, com lanches maravilhosos, né? Hoje eles mandaram um lanche aí pra gente, né? Então, a gente queria agradecer vocês aí pelo pedido que foi entregue. Maravilhoso, como sempre. Para você que está nos acompanhando de casa, tem um QR Code aqui, né, Rafael? No cantinho aqui, tá? É o canto certo esse aqui? É isso mesmo? Então, beleza, aqui, ó. Aqui tem um QR Code, tá? Pod7, 7% de desconto em todos os pedidos lá na Sorvemais, tá? Se você também quiser e assim optar, você pode abrir aí a descrição desse vídeo. Vai ter um link aí que você clica e é redirecionado para o cardápio virtual deles, onde você pode estar fazendo seus pedidos, digitando o cupom POD7 para ganhar 7% de descontos em todos os pedidos lá na Sorvemais, beleza? Vamos cumprimentar aqui também, né, a autarquia Águas do Pantanal. A autarquia Águas do Pantanal, para quem não sabe, né, ela faz, além, né, da distribuição de água, né, de toda a cidade, questão aí de coleta de lixo, enfim, ela tem a coleta seletiva. Então, se você ainda não faz, não participa, não pratica, né, a separação do lixo aí na sua casa, é muito importante que você faça isso, né? Vamos separar, vamos contribuir com o meio ambiente da nossa cidade, né? Nossa Cáceres querida. Então, se você ainda não faz a coleta seletiva aí na sua casa, né? Lá no site da Autarquia Águas do Pantanal, você rola um pouquinho para baixo lá na home do site, vai ter ali bem no meio da tela, bem facinho de identificar todas as regiões, todos os bairros de Cáceres, né? Cada dia da semana e o horário que o caminhão da coleta seletiva passa aí em frente à sua casa, tá bom? Então, só entrar no site Autarquia Águas do Pantanal, você se informa e aí começa a participar para contribuir aí para o meio ambiente da nossa cidade. E agora o jabás, né, Rafael? Seguro em Dia Podcast. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal. É de graça, a não ser que você queira se tornar um membro, né? Por apenas R$ 4,99 por mês. Você tem acesso a conteúdos exclusivos, né? Tava aqui batendo um papo no off aqui, né, com o nosso entrevistado de hoje. E tava mostrando para ele que é um verdadeiro curso, né, de marketing, curso de podcast. Em breve vai ter muita coisa bacana, tá? Então, quando você é um membro, além de acesso a esse conteúdo privado, você tem acesso ao conteúdo primeiro. Como assim? Os materiais que a gente faz, assim como o Negócio em Foco, que é quando a gente vai até uma indústria, alguma empresa para mostrar ali, né, a rotina, a parte de dentro do negócio, os membros eles têm acesso a esse conteúdo primeiro e depois, né,
a gente torna isso público. Então, o membro tem esse tipo de privilégio, além de ter prioridade nas respostas, porque geralmente nossos episódios são bem movimentados ao vivo, né? E aí, às vezes, a gente acaba não conseguindo ler todas as perguntas do chat. E para quem é membro, o chat ali, ele já fica diferente, então o cara ele tem prioridade, o cara ou a cara tem prioridade nas respostas. Ó, Rafael dando risada. Mas é isso mesmo, tá? Então, se você é um membro, você tem prioridade nas respostas, além de acesso a um conteúdo muito bacana que a gente cria com muito carinho e dedicação para você, tá? Se você também não nos segue no Instagram, no TikTok, seguroemdia.podcast, tá? A gente costuma publicar vários cortes ali, né, das entrevistas que a gente faz aqui, então é bem massa também. E em breve, no Spotify, né, em todas as plataformas aí de streaming, o Seguro em Dia Podcast vai estar presente também. E agora, né, sem mais delongas, porque já se delongou demais essa noite aqui, a gente esperou por quase 3 horas para começar a gravar esse episódio aqui, porque a gente estava na esperança ainda da internet restabelecer, a gente entrar ao vivo para vocês, mas não foi possível, né, fazer o quê? Então, vamos receber aqui o nosso amigo Afonso Frazão, seja muito bem-vindo. Opa, boa noite a todos aí, grato pelo convite, João Paulo. Para mim é um motivo de alegria estar aqui nesse momento com vocês e poder conversar um pouco aí sobre o nosso tema, né? Falar um pouco desse segmento, né, da agrimensura, drones, enfim, estamos aqui. Legal. Você já foi em algum podcast antes, Frazão? Ainda não fui em nenhum podcast. Foi, né? Esse é o primeiro. Essa é a estreia Legal, do podcast. Como que você Então, tá se sentindo? Tá de boa? Tá nervoso? O nervoso a gente fica um pouco, mas tô tranquilo. Ó, Vamos conversando. Eu tô apresentando podcasts aqui, né, desde dezembro do ano passado, então se contar pelo menos 4 por semana, já é basicamente um pouco mais de 20, né? E eu confesso que toda vez antes de entrar aqui ao vivo, eu sei que hoje não é ao vivo, mas a sensação é a mesma, né? Dá aquele friozinho na barriga, cara. Então, eu imagino que acho que isso aí é normal, faz parte, mas nossa conversa vai começar a rolar, vai começar a fluir, e logo mais você já fica de boa, fica mais confortável. Então, como de praxe, como de lei aqui no Segundo Dia Podcast, pode ser um pouco redundante, né, para a galera aí da área de português, né, para os professores, isso pode até dar calo no ouvido, pode doer, porque é redundante, né, redundância incomoda alguns. Mas vamos começar pelo começo. Começar pelo começo é ótimo, né? Conta pra gente quem é Afonso Frazão. Então, Afonso Frazão primeiramente, né, Afonso Frazão é pai de família, né? Pai do Arthur, casado com a Patrícia Frazão. E tenho 39 anos, né, já de idade. Daqui a uns dias, pertinho completar 40 anos, daqui a um mês mais ou menos, né? Então, basicamente minha formação, falando, né? Sou tecnólogo em gestão ambiental, formado no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, instituição de ensino bem, eu considero tem uma importância e relevância no cenário nacional. Minha formação primeira foi o curso superior, né, a faculdade. Depois, ao longo da necessidade de mercado, eu fiz o inverso, fui fazer o curso técnico. Normalmente, um profissional inicia, de certa forma, faz o curso técnico, depois faz o curso superior. Então eu optei em fazer minha graduação e depois fiz o meu curso técnico, eu achei interessante. Mas já trabalho na área ambiental e fundiária, eu posso falar, aproximadamente 15 anos. E atuando no estado do Mato Grosso hoje, né? Sediado em Cuiabá, tem minha empresa, chama Foco Soluções Inteligentes. Depois eu explico por quê. Soluções inteligentes. Então a gente está sediado em Cuiabá e a gente atende os clientes necessários na questão da conformidade ambiental e fundiária. E dentro da conformidade ambiental e fundiária existem algumas ferramentas de trabalho, né? Que dentro delas tem um drone, né? Que é uma ferramenta que a gente utiliza. Então é isso aí. Então estamos aqui. Como que você chegou nessa área aí da agrimensura, né? Se quiser contar um pouco mais, eu sei que você é natural lá de Manaus, né? E sei que você já passou por alguns estados, aí tá até conversando aqui nos bastidores aí, né? Já teve no Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Se quiser comentar sobre essa etapa da sua vida, tá tudo bem. Se já quiser pular direto para o momento atual,
fica à vontade, cara. Não, claro, é importante a gente falar um pouco da nossa trajetória, né? Porque ela que faz a gente, ela que define a nossa identidade, né? Então eu sou nascido em Manaus, Amazonas, mas passei boa parte da minha infância no Rio de Janeiro. Fui criado no Rio de Janeiro, né? Meus pais se separaram. Depois de um tempo meu pai casou. E aí aos 7 anos eu fui morar com meu pai no Rio de Janeiro, né? Que ele casou novamente. Então morei no Rio de Janeiro dos 7 até os 14 anos. Depois meus pais mudaram de lá, morei no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, onde eu fiz boa parte aí da minha educação escolar, né? E depois morei em Uberlândia, Minas Gerais, pra você ver como andando um pouco o Brasil, né? Bocado, né? Andando um pouco o Brasil. Comecei minha primeira faculdade lá, na Faculdade Católica de Uberlândia. Foi o curso de graduação de Geografia, licenciatura, né? E na época, como era uma faculdade particular, e eu querendo entrar numa universidade federal, o que eu fiz? Eu fiz uma opção que pouca gente sabe que existe essa opção de transferência para uma universidade federal. Existe essa opção. Hoje já é mais divulgado isso, mas na época pouca gente conhecia. Eu consegui transferir meu curso de Geografia para o Instituto Federal de Educação, né, do Rio Grande do Norte, Ciência e Tecnologia na época, né? E eu comecei a cursar o curso de Geografia lá, dando continuidade na minha formação. Fiz 3 anos de Geografia, licenciatura. Mas teve um momento que, já em Natal, no Rio Grande do Norte, né, foi para onde eu transferi, e no instituto eu estava estudando lá e eu tinha um amigo meu, né, que é uma pessoa também que faz parte, que eu considero que faz parte, assim, um incentivador, né, na minha formação. Chama-se Flávio, né, um amigo meu, Flávio Soares. E ele fez uma caminhada semelhante à minha. Começou Geografia, depois mudou, né? Aí eu mudei para, dentro da instituição mesmo, transferência interna para o curso de Tecnologia e Gestão Ambiental. Através do incentivo dele, no conselho que o meu pai me deu, né? Meu pai falou, olha, eu acho melhor você ir para uma área mais técnica do que você ser um professor, né? Na visão dele, né? Para você ver como é que é a visão da educação no Brasil, né? O professor, a gente sabe que é uma profissão valorosa, mas existe, infelizmente, no nosso país, não é incentivado, né? Os professores não são tão reconhecidos, vamos dizer assim, né? E eu, seguindo o conselho do meu pai, o incentivo do meu amigo, eu mudei. Aí eu fui para o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, dentro do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Eu quero até frisar essa instituição, que é uma instituição, independentemente de partido, de momento político, né? Isso foi no ano de 2004 para 2005. Naquele momento, os institutos federais, que eram os antigos Cefetes, né, estavam se transformando em institutos federais, tinham uma boa estrutura, isso eu posso dizer. Então, uma escola de formação excelente. Ali, desde o primeiro período da minha graduação, eu tive bolsa de pesquisa, do primeiro período até o final, entendeu? Tive algumas oportunidades de participar de projetos de pesquisa dentro da instituição. Então, foi um período que eu costumo dizer que eu ganhei para estudar, entendeu? Então, precisei trabalhar, ter um emprego, né? Eu tinha uma bolsa CNPq, tinha uma outra bolsa de pesquisa dentro do projeto da Petrobras, dentro da instituição. Então, para mim, foi muito válido. E com a prática, a educação tecnológica, ela tem... eu vejo que ela parte muito para a prática, né? Que incentiva você além do conhecimento técnico, você ter a prática. Então, no Instituto Federal, foi a minha base de formação, que eu posso falar assim, que eu tive, né? E ali eu desde cedo trabalhando, desde o meu primeiro período até o último período da faculdade, trabalhando. Tive a oportunidade de estagiar no órgão ambiental do estado do Rio Grande do Norte, no IDEMA, né? Durante um período no setor de licenciamento ambiental. Posteriormente, fui para o setor de geoprocessamento do órgão, que foi aí onde eu entrei na parte mais eu posso falar assim, do estudo da geotecnologia, né?
E foi aonde, assim que eu terminei a minha graduação, eu fiz uma especialização em geoprocessamento e cartografia digital na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na sequência, e já fui contratado por um contrato lá de prestação de serviço pelo órgão ambiental do Estado do Rio Grande do Norte. Então fui analista de geoprocessamento durante 1 ano e meio aproximadamente, né? E aí comecei a minha carreira profissional depois de formado. Então o que eu posso falar assim é que o Instituto Federal ele me deu uma base, que quando eu saí eu já estava praticamente empregado. Eu não tive aquele vácuo que nem, por exemplo, a pessoa termina a graduação, não sabe o que vai fazer e vai... eu formei e sou um desempregado. Muda o status de estudante para desempregado, né? Então, graças a Deus, eu posso falar que eu não tive isso. Eu terminei meu curso, já estava empregado. Depois, ao longo do momento, lá naquela época, eu resolvi, digamos assim, por eu ter minha família em Manaus, eu resolvi, na época eu vi que isso já em ali para 2010, 2011, eu vi que eu estava precisando ir para um outro mercado de trabalho, conhecer uma outra realidade. Então eu fui para Manaus, morei um tempo em Manaus. Em Manaus eu conheci, na sequência conheci minha esposa, casei, morei um tempo em Manaus. No intervalo de Manaus eu morei 1 ano no Pará, que eu morei em Manaus, morei 7 anos em Manaus, né? E tudo isso trabalhando na área de tanto fundiária como ambiental, prestando consultoria, trabalhando em empresas, desenvolvendo projetos, né? Licenciei, eu costumo falar, na parte de licenciamento ambiental, que eu posso falar que eu já trabalhei bastante, eu só não licenciei e acredito que foi velório até hoje. Da atividade que você imaginar, que requer um licenciamento ambiental, eu licenciei. Então, trabalhei bastante com licenciamento. E sempre com a geotecnologia agregada a isso, né? A utilização de mapas, fazendo mapas temáticos, né? Para espacialização e localização de empreendimentos, e dentre outros, né? E aí, no ano de... Indo mais para frente um pouco, né? No ano de 2018, um amigo meu, ele estava numa situação de trabalho, financeira, um pouco delicada, né, ali. E um amigo meu que fazia muito tempo que eu não falava com ele, que mora em Rondonópolis, ele mandou uma mensagem para mim pelo WhatsApp. Ele me viu numa lista lá que a gente fazia parte e mandou uma mensagem para mim. Aí falou, né, quem sabe, porque eu já tinha conversado com ele na época da faculdade, que eu estava fazendo faculdade lá no Rio Grande do Norte, né? Do Mato Grosso, que o Mato Grosso é uma terra próspera, de oportunidades, né? E ele falou, quem sabe um dia você não vem para cá, para o Mato Grosso. Mas isso casou até com uma pós-graduação que eu estava fazendo na época, de drones e vantes. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre busquei estudar, me atualizar, né? E eu vi uma vez, numa instituição de ensino, uma pós-graduação em drones e vantes. Aí eu entrei na parte de drone. Por quê? Porque como eu sou pós-graduando em geoprocessamento e cartografia digital, sou credenciado no INCRA, eu faço processo de georreferenciamento de imóvel rural, eu vi que o drone ele seria uma ferramenta interessante para trabalhar com o georreferenciamento. Então fui estudar a parte de drone, né, e vante, com o foco em utilizar essa ferramenta para o georreferenciamento. Quando você... desculpa te interromper. Claro, quando você foi fazer essa especialização, o pessoal já fazia mapeamento de área com drone ou ainda não? Não fazia. Naquele momento, não. Existia, na época, uma discussão dentro do INCRA, né, porque existe uma norma técnica que o profissional que faz georreferenciamento de imóvel rural, existe uma lei para isso, né? Existe uma discussão lá, uma instituição normativa 02 lá, de 2018, 17, 18 mais ou menos, a possibilidade de se fazer o georreferenciamento com drone. Quando começou as discussões nas câmeras temáticas lá no INCRA,
Eu já visualizei isso, eu fui em busca disso. Antes da IN sair, eu já estava estudando. Então, eu me antecipei um pouco, de certa forma. Né? De certa forma, foi uma visão que eu tive de mercado ali. Mas aí, como eu comecei a fazer essa pós, aí na época eu conversei com o seu amigo daqui do Mato Grosso, mandei meu currículo para ele, ele viu que eu fazia essa pós, ele falou, olha, você tem uma capacitação boa e isso pode ser interessante no mercado aqui no Mato Grosso. Por que você não vem para cá, né? Com certeza você vai encontrar alguma coisa aqui. Me indicou até umas pessoas, eu cheguei até a fazer umas entrevistas em umas empresas. Consegui trabalhar, fui contratado por uma empresa específica, né? Que eu prefiro não falar o nome agora, mas trabalhei um tempo nela. Mas quando eu cheguei aqui no Mato Grosso, que foi algo interessante, na área ninguém via essa possibilidade de se usar a tecnologia. Só se via, existe a IN lá, tal, que um dia vai ser liberado isso. E eu já estava estudando e querendo aplicar, né? Assim mesmo como até a questão agrária, né? O agro não estava ainda, digamos assim, não se utilizava drone ainda. Isso no ano de 2018. Tá? Então eu senti, de certa forma, o mercado um pouco fechado. Me falaram tanto que o Mato Grosso era um estado, que a tecnologia avançava bastante, né? Já se falava, o agro utiliza, né? Uhum. Mas não se utilizava tanto não. Eu falo isso por pesquisa de campo. Eu trabalhei numa grande empresa aqui, que eu fui contratado para implantar a tecnologia, mas tiveram dificuldade de implantar por conta disso, né? E no segmento em si eu vi uma certa resistência, né? Bem diferente de hoje, né? Que você já vê hoje um momento completamente diferente, mas isso lá na janela é 2018, né? Então nesse momento eu vi, peraí, se a minha área não está sendo receptiva ao uso da tecnologia, aí que eu fui ver que o drone, ele como ferramenta de trabalho, ele é uma ferramenta de trabalho. Então ele pode ser utilizado em diversos segmentos, não somente na área ambiental, fundiária. O drone pode ser utilizado na área de segurança, na área de captação de imagem, filmagem, né? Existe um leque de aplicações que naquele momento eu comecei a visualizar. Então isso me chamou a atenção. Até é algo que eu falo, o drone é a única ferramenta que hoje você não precisa ter uma formação ainda, eu falo ainda, né, para utilizar. Você não precisa ter uma formação para você trabalhar com o drone. Embora eu veja que é uma ferramenta muito técnica, mas você não precisa ter uma formação, né? Então, incentivo aos jovens, né, a estudar, enfim. E aí comecei a utilizar no meu segmento. Aí, nesse momento, eu vi a necessidade de... eu já tinha um conhecimento bom de cartografia, de drone, e a aplicabilidade dela no meu segmento. Beleza. Mas eu senti uma lacuna de conhecimentos de cartografia. E eu vi que o caminho mais fácil era fazer um curso técnico. Por quê? O curso técnico ele te dá uma formação mais curta e mais rápida, mas te dá uns bons conceitos e uns bons indícios, né, assim, principalmente de aplicabilidade, porque o técnico ele é mais direto do que um curso, do que fosse fazer uma faculdade de engenharia de agrimensura, vamos dizer assim, né? Eu fiz o técnico de agrimensura. Eu fiz o inverso, então, do que um jovem faz hoje em dia, de certa forma, né? Iniciar por um curso técnico para depois fazer um superior. Fazer um superior, né? Então, esse foi o meu caminho para chegar até onde eu trabalho até hoje, né? Então, dentro disso, aí tem uma ferramenta a ferramenta que eu utilizo, uma das principais ferramentas que eu utilizo é o drone. Entendi. Entendeu? Como que você chegou nessa área hoje é agrimensura que fala? Sim, aqui no Mato Grosso? Pois é, na área da agrimensura devido como eu trabalho com conformidade ambiental e fundiária, na questão fundiária,
existe muita questão da topografia, né? Então, existe muita a demanda de trabalhos em topografia. Então, dentro disso, eu fui estudar agrimensura mais profundamente. Foi aí que entrou a agrimensura. Ela agregou, na verdade, já com o conhecimento que eu tinha, e aí eu fui adentrar melhor nos processos de regularização fundiária. Então, hoje eu utilizo a agrimensura na conformidade fundiária, não somente na questão técnica, mas também na questão documental. Então, de certa forma, hoje meu trabalho, além do que eu falei com o drone, né, que é uma ferramenta que eu utilizo, é também a questão documental fundiária de uma propriedade rural. Urbana também, mas com um foco maior no rural. Entendeu? Para quem é leigo aí que está nos assistindo, você pode explicar melhor o que é regularização fundiária? Porque às vezes a gente, claro, né, tem público aí de todos os nichos, segmentos, então se puder... Claro, a regularização fundiária é um processo no qual toda a propriedade, todo o imóvel, ele, para você ter o direito, o domínio do seu imóvel, você precisa ter a regularização dele. O que é? Você tem a matrícula dele. Você só tem a regularização plena do imóvel quando o imóvel ele possui uma matrícula, porque através de uma matrícula é que você pode acessar, financiar, digamos, um imóvel. Né? Aí dentro da questão rural, né? A propriedade, o produtor rural, para ele ter um financiamento dentro de um banco, os primeiros documentos que se pede primeiro, o georreferenciamento do imóvel dentro de uma matrícula. Primeiro que você só pode georreferenciar um imóvel se ele tiver uma matrícula. A matrícula tem que ter uma origem. Ela tem que estar registrada num cartório de registro de imóveis. Então, isso entra dentro da regularização e da conformidade fundiária, né, que eu havia falado. Entendeu? Então, além disso, você precisa ter... Aí você tem a matrícula, seu imóvel já referenciado, averbado na matrícula, que isso é identificado na matrícula. Você precisa ter o cadastro ambiental rural, que é o CAR, SINCAR, que é aqui no Mato Grosso, né? E outros documentos, CCIR, ITR, o CCIR, que é o CPF do imóvel, o ITR, que é a informação do imóvel na Receita Federal, que é o ITR, o imposto que você paga perante a Receita. Então, tudo isso são documentos que fazem parte da conformidade fundiária. Está ligado à regularização fundiária. Essa questão aí de regularização fundiária, entra também essa parte que a gente fala de mapeamento de área e tal? Dentro do georreferenciamento entra essa parte do mapa. Do mapeamento. Que é o mapa, a espacialização do imóvel em loco. Eu sei que você, né, hoje é especialista em drones e, né, vantes, mas como é que era feito, só por curiosidade, como é que era feito antes do drone? Eu não consigo, de verdade, eu não consigo nem imaginar como é que era feito o mapeamento de uma área, né? Na verdade é o seguinte, né, eu não digo como era feito, continua sendo feito dessa forma. Existe um GPS geodésico, existem diversos tipos de GPS, né, que é o Global Sistema, né, que é o GPS. A gente conhece, por exemplo, o celular que você tem um GPS, né, mas ele é um GPS de uma certa limitação, ele tem uma frequência que a gente chama de uma frequência L1, é um tipo de frequência que se fala, né. Para os levantamentos geodésicos, que a geodésia é uma ciência que está dentro da agrimensura, se utiliza um GPS numa frequência L1, L2. Então, os levantamentos são feitos utilizando esse tipo de equipamento, um GPS geodésico L1, L2. O que é simplesmente esse equipamento? Você pega instala uma base do equipamento, né? Uma base dele, no qual ele fica coletando os dados ali. Estou falando bem grosseiramente para todos entenderem. E essa base fica coletando dados ali através do satélite, né? O satélite manda informação. E essa informação é sendo corrigida ali, de certa forma, eu vou falar hoje devido aos sistemas, né, em tempo real. E o agrimensor ele anda com outro equipamento que chama-se rover.
O rover é que você faz a medição no imóvel. Então você chega ali num vértice, que é o canto da cerca, para ali o equipamento durante... Hoje já tem o RTK, que é um sistema de rádio em conexão da base com o rover. Você para ali o equipamento 10 segundos, 20 segundos, ele coleta aquele ponto em tempo real, com precisão. Com precisão é precisão centimétrica, milimétrica. Diferente do equipamento, digamos assim, do GPS que está acoplado no seu celular. Ele tem erro de 5 metros, 10 metros, 20 metros, 30 metros. Então, são equipamentos de precisão. Então, a definição do perímetro da área é feito dessa forma. Caminhando, você instala ali o equipamento e vai coletando. A partir dessa informação, você gera o seu mapa, entendeu? Você comentou, né? Antes dos drones era feito assim, inclusive hoje continua sendo feito assim também. Continua sendo feito assim. Mas o drone também faz esse serviço hoje. Hoje, na verdade, o que acontece? Por isso que eu falo que o drone é uma ferramenta para isso. Vou te dar um exemplo aqui. Para áreas muito grandes, porque a gente precisa definir bem o encaminhamento do imóvel, o perímetro do imóvel. Então, para locais inacessíveis dentro do imóvel, inacessíveis, né? Principalmente rio, córrego, né? Lugar de mata fechada. Lugar de, eu não falo mata fechada, mas assim, lugar onde é difícil o acesso e você caminhar, é possível você fazer com drone. Aí entra o drone como ferramenta. Então não é que você faz um georreferenciamento de uma área só com drone. O drone é mais uma ferramenta de auxílio. Ele não é um substituto. Ele é um complemento. Ele é um complemento, Entendi. entendeu? Ele é um complemento. Eu juro que eu pensava que ele era um substituto. Não, para esse fim não, entendeu? Para esse fim não. Ele é um complemento, ele é uma ferramenta a mais que facilita o trabalho do engenheiro ou agrimensor que vai medir um imóvel rural. Entendi. Então, naquela época, em 2018, eu visualizei isso. E vi que seria uma ferramenta complementar. Né? Então, eu utilizei um tempo drone com esse fim, né? Com esse fim, eu posso falar que fui até um pouco pioneiro nisso daí no Mato Grosso, como no Brasil, entendeu? Utilizei um tempo a ferramenta porque hoje, por exemplo, agora que eu estou vendo o pessoal tudo falando, levantamento com drone. Eu cheguei até na época, em 2010, na época da pandemia, eu lancei um mini curso. Cheguei a lançar um mini curso no meu Instagram, através do meu Instagram, já referenciamento de imóveis rurais utilizando drone. Justamente para ensinar, né, como você utilizar a ferramenta, essa junção da utilização do GNSS, que chama, né, do GPS geodésico com o drone. Lancei naquele momento ali, vendi uns exemplares, mas depois eu não lancei mais de novo. Posso até no futuro reeditar ele de novo, né? E hoje, digamos assim, os profissionais do segmento já estão procurando utilizar isso, entendeu? Então, o agrimensor ainda utiliza pouco o drone, entendeu? Embora seja uma ferramenta excelente. A minha próxima pergunta, né, depois seria quais eram as principais vantagens do drone com relação a esses métodos tradicionais, mas você já respondeu, né, que é a questão de acesso, né? Quando a propriedade é muito grande ou quando é uma área mais inacessível, então o drone é uma excelente ferramenta complementar para auxiliar nesse processo, né? Isso assim, nessa questão do georreferenciamento de imóvel rural, porque é algo muito específico, mas para a topografia e para a agrimensura, ela tem outras aplicabilidades. Vou te dar um exemplo, por exemplo, para calcular o volume de uma pilha de material, uma pilha de areia dentro de uma mineração. Você pode utilizar o drone para levantar ali aquela imagem, né, daquele local onde está aquelas pilhas de rejeito, que a gente chama, né, do material, e você pode processar aquelas imagens num software específico e calcular o volume através da aerofotogrametria, que é uma ciência também que está dentro da agrimensura.
que é a utilização da aerofotogrametria, que são as imagens, né? Que é uma imagem de alta resolução que você consegue gerar através do drone. A agrimensura, então, na realidade, ela é um macro. Ela, dentro da agrimensura, tem-se uma série de outras técnicas, ou enfim. Sim, sim, sim. A agrimensura, que nem a gente estava conversando, né? Antes de começar, né? Ela existe desde a época do Império Romano. Existia uma ciência que existe desde aquela época antiga, né? Onde se utilizava para definir de certa forma, a divisa dos lotes, né? Dos lotes, que hoje a gente chama lote, né? As áreas, né? Das áreas, enfim. Então se utiliza, tem até o instrumento, né, que se utilizava na época, que se utilizou durante muito tempo. A corrente de agrimensura vem de lá, do Império Romano. E dentro dela está diversas ciências. A geodésia está dentro dela, a topografia está dentro dela, o geoprocessamento está dentro dela, aí entra o georreferenciamento do imóvel, está dentro dela. Você trabalha com tudo isso então, hoje? Sim, então já trabalho com tudo isso já há um tempo já. Entendi. Cara, muito legal, né? Georreferenciamento, geoprocessamento, mais uma série de... Sensoriamento remoto está dentro dela, o que seria utilização de imagem de satélite. Olha que legal. Que hoje a gente tem um drone, né? Mas desde a década de 70 a gente existe os satélites, né? A gente até conversou esses tempos, lembra? Nos bastidores aí também, que com esse lançamento de uma porrada de satélites aí que são mais tecnológicos, enfim, parece que ficam mais baixos também. Em breve pode até ser, não vou dizer que vai substituir o drone, mas pelo menos para esse serviço que o drone faz para mapeamento de área, pode ser que os satélites vão ter uma precisão semelhante, né? Em um futuro próximo. Eu acredito, o seguinte, como eu sempre falo, como ferramenta, né? O drone ele foi muito bom porque ele universalizou o uso da aerofotogrametria. Ele deu uma acessibilidade a esse uso, né? Porque antigamente você só tinha acesso quem utilizava de imagem de satélite. Então, quem tinha acesso a isso era aquela pessoa, aquele profissional que estudava sensoriamento remoto. E nem apesar de, dentro das áreas que compõem a engenharia, seja ela agrimensura, agronomia, utilizarem um pouco do sensoriamento, uma especialização, é algo muito específico. Nem digamos assim, todos os profissionais conhecem de sensoriamento remoto. Tanto que eu fui para essa área desde o início, desde a época da minha graduação, eu sempre utilizei imagem de satélite, entendeu? Então, por isso que para mim, de certa forma, vim para a questão do drone foi natural. Eu vi aquela tecnologia, né? Mais uma atualização tecnológica. Então, por isso que, de certa forma, me chamou a atenção e eu busquei estudar. Sim. E a gente continua sempre estudando, porque ninguém sabe de tudo, né? Então, não, com certeza. Você pode explicar pra gente, assim, eu também, confesso, sou leigo nessa parte, claro, né? Mas como é que funciona, né? Você pode explicar como funciona o processo de mapeamento aí de uma área, desde o planejamento até a execução e entrega dos resultados, por exemplo. Como é que funciona isso? Bem, vamos lá, né? Com planejamento, né? Primeiramente você tem que definir, vou dar um exemplo, qual a sua finalidade do seu levantamento? Você quer ver curva de nível daquela área, quer ver altimetria, quer ver o declive para a implantação do projeto? Você tem que saber o perímetro da área, que é os vértices da área, né? O desenho do terreno, né? Então, a partir do desenho do terreno, você verifica numa imagem. Hoje se utiliza muito o Google, né, para você visualizar como é a área, né? Como é a área que eu vou levantar, né? Então, se utiliza alguns softwares. Juntamente com o drone, você pode utilizar o drone junto com o tablet, né? E você utiliza alguns aplicativos, né? Alguns aplicativos de aerolevantamento, que é a ciência que está dentro da aerofotogrametria. Então, você lança aquele perímetro ali, dentro desse aplicativo,
E aí você vai em campo e faz a coleta de dados com o equipamento, que é o drone. Com um drone que seja específico para isso, né? Porque nem todo drone também tem drones que eles são ideais para filmagem, não são para aerofotogrametria. Então aí você vai em loco e faz aquele levantamento. Estou falando isso de maneira bem simples, né? Aí você levanta lá, faz aquele levantamento do perímetro da área, tem que ver a questão de bateria, autonomia de voo, o tempo que vai cobrir. Levantou aqueles dados, são as fotos, você precisa processar aqueles dados num software específico de processamento de imagem. Então você vê que tem, por isso que eu estou falando, né? É uma ciência, porque é um conhecimento aí, né? Sim, não é sim, simplesmente você pegar o drone, levantar e gerar uma imagem. Sim, sim. É que é um conhecimento aí. O primeiro passo é entender o que você falou. Para qual objetivo, qual a finalidade, né? Do porquê que você está fazendo essa coleta de dados, no caso. Né? Isso. Aí, entender isso. Então, a partir daquela coleta de dados, você vai gerar seu ortomosaico, que a gente fala, né? Que é a imagem daquela propriedade, né? E a partir daquela imagem você pode gerar a sua nuvem densa de pontos no processamento de imagem e através daquela nuvem densa de pontos você pode gerar as curvas, o desenho do terreno, né? E essa informação você pode trabalhar num software específico de CAD, que é mais utilizado, outros softwares de GIS, né? Tem alguns mais conhecidos hoje é o QGIS, que é um software livre, né? Então tem software livre que você pode manipular essa informação, que através dessa informação você vai gerar um produto que vai chegar na mão de uma engenharia para uma tomada de decisão de um projeto que pode ser implantado, que pode ser uma usina, pode ser aonde é o melhor local para se fazer a instalação no confinamento e, enfim, diversas coisas, entendeu? Hoje, com essa questão tecnológica, né, com esse avanço tecnológico, como que funciona essa questão da precisão desses dados, né? Seja com drone, seja, como você falou, com RTK, isso é muito próximo da realidade mesmo hoje? Porque você tem ali um ponto específico que você falou, é o ponto real da propriedade ali, como você diz, nos vértices, nas divisas. Então, hoje esses dados eles são confiáveis, é bem fidedigno isso, né? Eles são confiáveis a partir do momento que você utiliza a ferramenta correta, da forma correta, né? Então, vou te dar um exemplo aqui. Eu posso fazer tudo isso que eu te falei somente com o drone. Vai ter uma precisão. X. Eu posso fazer utilizando o drone o GPS geodésico. Já é uma precisão mais confiável. Por quê? Porque eu vou a partir daquela coleta de imagens que eu vou fazer e dos pontos de controle que eu vou fazer no chão para correção do solo, no qual que eu vou coletar com GPS geodésico, e a partir daquelas informações que eu coletei com GPS geodésico eu vou sobrevoar, e aquela informação vai me gerar os pontos, que eu vou processar esses pontos e corrigir a imagem, ela vai gerar uma precisão. Mas já tem equipamentos hoje que você utiliza um GPS geodésico, você instala a base ali e existe a correção em tempo real da base com o drone. É uma conexão via rádio, entendeu? No qual aquelas imagens que vão ser coletadas vão sair com uma precisão fidedigna da realidade. Então tudo depende do que cabe no seu bolso para você ter acesso a isso, entendeu? Entendi. Daquilo que o seu bolso consegue alcançar. Assim como hoje a gente já está num outro momento, né? Drone, beleza, muito legal, uma ferramenta, eu falo isso para a minha área de atuação. Mas já existe uma ferramenta chamada LiDAR. Não sei se você já ouviu falar, que é o LiDAR. Ele é embarcado num drone. O LiDAR ele tem uma confiabilidade muito maior, uma precisão maior do que um levantamento convencional desses outros mods que eu falei. Então a tecnologia está avançando, entendeu? Nesse sentido. Legal.
Eu não vou pedir, até porque é antiético, né, pra você Não, citar claro. nome nem nada, mas você pode compartilhar, assim, algum projeto interessante ou bem desafiador que você já participou, que você já fez, no caso, que você já realizou? Tá, vamos lá, né? Indo para infraestrutura. Durante um tempo, hoje, continuo fazendo, mas hoje um pouco menos. Mas no ano de 2022, a gente fez muito levantamento de infraestrutura para o estado do Mato Grosso, para a questão das pontes. Essas pontes de madeira que existem no interior, né? É, o levantamento topográfico simples, para antes do projetista fazer o desenho da ponte, do engenheiro, da engenharia projetar a ponte ali, é feito um levantamento topográfico básico. Esse levantamento topográfico básico é utilizado um GPS geodésico, RTK, e um aerolevantamento bem simples ali com drone para gerar as curvas de nível. E a partir dessa informação é que o engenheiro de projetos define aquela ponte de concreto que vai fazer. Então, algumas pontes do estado a gente fez levantamento e hoje já estão em execução e construção. Legal, Isso legal. esse é um projeto que eu considero de relevância, entendeu? Que é Entendi. um projeto público na região, aqui nessa região mesmo de Cáceres, de região de eh, do Araguaia, entendeu? Do nortão do estado do Mato Grosso. Eu não Então, lembro se você chegou a falar ponte de madeira ou de concreto também, ponte, depende. ponte, ponte de madeira para substituir para concreto, né? E ponte de concreto, às vezes, para reforma da ponte. Entendi. Porque tem pontes de concreto que já foram feitas, né? E precisa de reforma. Então, Entendi. de certa forma, é uma ferramenta auxiliar para o engenheiro. O engenheiro, ele, projetista, às vezes, ele não pode ir a campo. E normalmente não vai a campo. Então, vai o profissional, vai lá, levanta essas informações e passa para o engenheiro, Entendi. né? É, que tipo de obstáculo ou de imprevisto que pode acontecer aí, às vezes, num trabalho como esse aí, por exemplo? Vamos lá, né? Isso é muito comum, primeira coisa, né? A tecnologia pela tecnologia não te dá garantia de nada, vamos dizer assim, né? Não posso confiar 100%. Às vezes, por exemplo, no nosso celular, né? A gente vai confiar que a bateria vai durar o dia inteiro? Não vai. Então, primeiro, obstáculos. Baterias bem carregadas, sempre todas bem carregadas, mas pode acontecer de você chegar no, hoje para fazer um voo no local onde você vai usar todas as baterias e não vai conseguir terminar o serviço. Para isso tem outros acessórios que você leva no carro, né? Assim como também pode chegar o dia que eu considero uma limitação muito grande. Eu posso estar lá indo numa área dessa, levantar uma ponte que nem já aconteceu, e tá chovendo o dia inteiro. E eu simplesmente hoje eu não posso voar. Eu tenho que voar amanhã. Então é um dia que eu perco, né? Sim. E também, de certa forma, que é uma coisa muito importante, que eu já falo para quem usa o drone, que muita gente não faz, é dar manutenção no seu equipamento. Só usar, né? Isso é muito Usar, usar, importante. usar, usar, Até usar. cair, né? Usar até isso, né? Então a manutenção preventiva ela é importante. Pelo menos a cada 2 meses é bom fazer uma revisão, manutenção. Então os obstáculos são esses e outra. Por isso que eu falo que é uma ferramenta, porque caso fale isso, eu como profissional, com o conhecimento que eu tenho que ter uma outra solução em loco. E eu tenho que dar meu Sim, jeito de entregar o meu produto e meu trabalho. Né? Posso exatamente. depender 100% dela. E aquela coisa, né, Frazão? O pessoal fala que só derruba drone quem voa, né? É, Um dia, infelizmente, é igual consórcio, um dia você vai ser contemplado. é verdade. É desse jeito. Cara, eu queria perguntar também com relação a aspectos legais, né? Esse trabalho, como é que funciona? Que tem que ter alguma licença, tem que ter algum. É o que você falou, às vezes tem que ter algum curso técnico, alguma especialização, alguma graduação com relação ao drone, tem que ter alguma licença específica para poder fazer esse mapeamento de área, trabalhar com isso aí? Como que é? Olha assim, que nem eu falei, né? Para você utilizar o drone, hoje não existe uma formação específica. Por isso que eu até falei no início da nossa conversa, né?
Não precisa, é uma tecnologia que está aí, ela é acessível hoje a todos, mas requer um conhecimento. Aí é o que eu te falo onde requer um conhecimento. Primeiramente, o drone ele é uma ferramenta, então ele precisa ter um cadastro na Anatel, ter uma nota fiscal, primeiro já começa, nota fiscal de origem, cadastro na Agência Nacional de Telecomunicações, que é a Anatel. Normalmente isso vem de fábrica. Se não vier de fábrica, você comprou o drone, você tem que fazer. Aí outra já para trabalhar com aerolevantamento, aerofotogrametria, aí já requer uma formação específica. Você tem que ter um cadastro na Agência Nacional, que é a ANAC, né? Agência Nacional, né? ANAC, e um cadastro no SARPAS. Que é o SARPAS? É um serviço onde você pede autorização de voo para você fazer um voo numa determinada área. Já começa por aí. E o seu drone tem que ter um seguro, que é o seguro reta, que é um seguro caso você sujeito causar um dano a terceiro. O que é um dano a terceiro? Primeiro, um drone cair, sujeito cair em algum local, né? Causar um dano a terceiro ou alguém, ele tem um seguro reta. Isso são documentações obrigatórias por lei, né? Por lei que tem que ter. Isso para qualquer atividade que você for exercer com drone. Aí entrando mais para a agrimensura, é necessário a empresa ter um cadastro no Ministério da Defesa. É necessário ter um cadastro no Ministério da Defesa para fazer a aerofotogrametria. Eu ia te falar uma coisa assim, não nessa parte de aerofotogrametria, né? Isso. Eu lembro, né, quando eu comecei também a pilotar drones, enfim, eu fiz um curso, uma capacitação. É mais um treinamento operacional, digamos assim, mas eu lembro, acho que o instrutor na época ele comentou disso, desse órgão que você disse, que no mundo ideal, em tese, quando você vai fazer um voo com drone, você tem que ter ele cadastrado nesses órgãos e informar, e ainda tem uma taxa que você precisa pagar, né, se eu não me engano, aguardar uma aprovação para daí sim você ir lá naquela localidade e fazer esse voo. Só que hoje a gente sabe que Na verdade, não funciona assim. a taxa hoje já não existe mais. Isso aí no início tinha uma taxinha lá, mas hoje não tem mais. Apenas você tem que solicitar, né? Que você vai... Quando a gente lida com drone, o drone é uma aeronave, ele está dentro da... a partir do momento que você pilota uma aeronave, você está... pelas regras regulamentares da aviação nacional. Então, por isso que precisa do cadastro na ANAC, né, que é a Agência Nacional. Você está usando espaço aéreo, Isso, você está usando o espaço aéreo brasileiro. Por isso que, por exemplo, com multirotor, você tem um limite de altura que você pode voar, né? E a partir de um limite acima, tem que ter uma autorização específica, né? E, além disso, é necessário também um estudo de análise de risco, do risco do seu levantamento. Por isso que é um conhecimento, não é simplesmente você pegar o equipamento e sair voando. Aí faltou um documento eu falar que é o mais seguro, além do... você pode ter o seguro reta, ou que o seguro reta ele só vai segurar caso ocorra danos a terceiros, né? Mas você também pode fazer um seguro casco, que já é um seguro mais completo. Caso ocorra uma queda na aeronave, o seguro cobre não somente a terceiros, cobre a aeronave, né? E são seguros que são pagos anualmente, você tem que pagar todo ano. Então, no mundo de regulamentação, é isso que é necessário você ter. Então, por isso que, como ferramenta, né, eu falo que é uma ferramenta para mim de trabalho, porque eu lido dessa forma, né? Então, qualquer pessoa comprar um drone, que é muito comum hoje em dia, qualquer pessoa, já vou comprar um drone para brincar. Então, eu não vejo que o drone é um brinquedo, entendeu? É uma ferramenta. Sim. Inclusive, na mão de quem não sabe usar, é uma arma, né? Isso mesmo, pode ser. Pode ser bem perigoso. Com relação assim, à visão de futuro, eu sei que você é um cara visionário, até porque você acreditou nos drones lá em 2018, quando ninguém trabalhava com isso, basicamente, ainda mais para essa área, né, que você atua. Como que você vê hoje o futuro da agrimensura, né? Digamos assim, que inovação tecnológica você acredita que vai vir, que ainda vai ter um grande impacto na agrimensura nos próximos anos, por exemplo?
Olha, assim, hoje que eu vejo, a gente está no momento de que existem boas ferramentas. Mas, assim, um momento hoje que eu vejo com a inteligência IA. artificial, com a IA, hoje é o foco maior, que é o que hoje eu estudo e venho estudando. Hoje, por exemplo, estou fazendo um MBA específico em análise de dados ambientais. É como você trabalhar esses dados que aquela informação que você coleta pode gerar, como você integrar todas essas informações para gerar um produto que você possa entregar para uma empresa ou para um órgão ou para um, seja lá o que for, para haver uma tomada de decisão. Então, hoje, dentro da minha atividade, eu vejo que é mais a questão da gestão dos dados e informações. Que é o presente e futuro daqui para frente. Porque as ferramentas elas existem. Existem os instrumentos, existe a estação total, existe o GPS geodésico, existe o drone, hoje tem o LiDAR e tem outros sensores também vindo, né? Não só como o LiDAR, tem sensor de radar, tem, digamos assim, tem os próprios satélites, os satélites que existem hoje já tem os nanosatélites, que são satélites menores que faz uma cobertura maior da órbita da Terra. Então a tecnologia ela vai avançando e as informações e a informação, os dados são diversos. E como você acoplar e gerir isso que é o futuro que eu vejo de qualquer, não só, principalmente para agrimensura, topografia, geodésia, mas também para outras ciências, né? Mas para mim, hoje eu vejo que o futuro tá nisso daí. Aí, viu, Rafael? Aquilo que a gente estava conversando aqui no off, né? O Uhum. Rafael estava falando, né, dessa área, né, que tinha até um pouco de receio de ser muito técnico, daquele profissional que assim, vive no mato ali, no difícil e tal. Mas acabei de perguntar para ele, né, qual que é a visão de futuro com a área, e ele respondeu que acredita muito que é essa questão das IAs relacionadas, por exemplo, à questão do processamento de dados, né? Então, e que você falou, eu até arrepiei na hora que você falou, por quê? Eu acho que de quase todos os entrevistados que vieram aqui, que a gente falou sobre negócios e sobre visão de futuro, não teve um que não falou de inteligência artificial, cara. E é muito doido isso. Eu trabalho também na área do marketing, né? E quando começou-se a falar sobre IA, né, sobre robotização de processos, enfim, muita gente, vou perder meu emprego, vou perder meu emprego. E aí que eu comento o seguinte, na real, você não vai perder seu emprego. Eu digo que pessoas que dominam IA vão tomar vaga de pessoas que não dominam IA. Entendeu? Então é mais ou menos isso que já está acontecendo, inclusive. Né? Isso, na verdade, são em todos os segmentos. Em todos os segmentos. E, assim, eu te falo porque eu observei isso não faz muito tempo, não. Existem alguns profissionais do meu segmento que já enxergaram isso, mas no universo grande, eu vejo que ainda pouco está se enxergando isso. Então, você começar a utilizar o quanto antes aquele ditado, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, bebe água limpa. Então, o futuro de qualquer não é muito diferente da minha da agrimensura, do meio ambiente, não é muito diferente não. Então a inteligência artificial ela veio mesmo para digamos assim é o futuro, entendeu? Então e hoje, né, eu tô, como a gente fala, a gente tem que estar sempre estudando. Hoje eu estou fazendo um MBA em análise de dados ambientais. E dentro da análise de dados ambientais você vê a inteligência artificial, ela está ali. Não tem como. Se você não entender e utilizar ela ao seu favor, aí você vai ficar para trás. Uma coisa que até nós dois também conversamos antes de começar o podcast, né? Você perguntou se eu já usava IA, né? Uhum. Eu até te respondi, cara, eu não consigo mais trabalhar sem. Inclusive, eu trabalho com marketing, uma parte de criatividade, né? Que você tem que digamos, explorar isso em si. Mas profissionais, geralmente, de marketing sofrem muito com bloqueio criativo. E, graças a Deus, desde que lançaram as IAs, eu nunca mais tive bloqueio criativo. Porque você mexe ali com as IAs, é uma fonte, uma geração infinita de ideias e possibilidades. Então,
Cara, em segundos, para não dizer minutos, eu resolvo coisas que em horas de pesquisa, estudo e leitura eu demoraria. Então hoje as IAs, elas compilam tudo, todo esse oceano que existe espalhado pela internet e te traz ali, né, de forma resumida, que você consegue absorver e repassar isso de forma muito mais rápida, prática e fácil do que se você fosse no tradicionalzão, que já é, por exemplo, só de ter o Google à nossa disposição já é algo, né, que é de outro mundo. Com certeza. Mas hoje a IA, ela é como se fosse a evolução do Google. Por muito exemplo, doido isso. para mim, eu observei muita questão de automatização de processo, que é o que numa fase de executabilidade de um projeto, aquilo que você, digamos assim, demoraria um dia inteiro para fazer, em às vezes 2 horas você consegue fazer. Apenas você, com mecanismo de automatizações, utilizando ela, você já consegue fazer, entendeu? Então é algo que é um caminho sem volta. Então, é o que eu falo para todo profissional que já está no mercado, principalmente que já está no mercado. Quem está chegando vai chegar já vendo isso, é um outro momento, né? A tecnologia ela avança por exemplo, o que eu estou estudando hoje, um graduando vai estar na faculdade, ele já vai começar a ver. Então é bem diferente, mas é a facilidade de você aceitar e lidar com a ferramenta. Inteligência artificial também eu vejo já eu considero uma ferramenta. É um avanço tecnológico, mas ela pode ser uma ferramenta a ser utilizada em qualquer área de atuação. Então, Aproveitando que a gente está falando de área de atuação, de futuro, de IA, como que você vê o mercado de trabalho para técnico de agrimensura, né, daqui para os próximos anos? tanto para o agrimensor como para o gestor ambiental, né? Que eu não trabalho muito com agrimensor, mas sou gestor ambiental. Não posso. Futuro. Presente e futuro. Primeiro, aqueles que continuam fazendo é uma coisa interessante porque eu participo de alguns grupos, né, de profissional, não só do estado do Mato Grosso como do Brasil, né, e as pessoas reclamam um pouco, né, falam, nossa profissão está muito desvalorizada, que realmente existe uma desvalorização da profissão, né. Primeiro por questão de precificação, né. Existe preço para trabalho bem assim, o preço, digamos assim, o que um faz por um, o outro faz por menos um, né? Então mais o profissional que se atualizar e ter o domínio das ferramentas e saber o que está fazendo, sempre vai ter espaço. Não existe profissão é uma profissão que vai ser extinta. Muito pelo contrário. É só você ver o contexto do nosso país. Nós temos tanta área para regularizar, questão fundiária. Isso é um problema brasileiro. Um dos maiores hoje é fundiário, entendeu? Fundiário e ambiental também, mas fundiário, né? Então, por quê? Porque nem todos têm o domínio e não tem a segurança jurídica da propriedade. Então tem um mercado imenso. Você falou, né, da questão ambiental, né? A gente acabou, eu não sei se a gente falou, se já falou, me desculpa, mas quando você fala de que você é profissional da área ambiental, né, que você falou, agrimensura também, mas a parte ambiental. Quando a gente fala de parte ambiental, a gente esbarra em temas como sustentabilidade. Como que é isso aí no seu dia a dia? Se isso está agregado, assim, diretamente ao seu trabalho? Não, tá agregado porque como eu trabalho muito com propriedade rural, então o aspecto ambiental e fundiário ele andam junto. Ambiental em que sentido? Se a propriedade ela respeita a conformidade, a conformidade que a gente fala é as leis vigentes do país na questão ambiental. Nós temos leis, temos regras, normas, são as regras do jogo. Existe o Código Florestal Brasileiro a ser respeitado. Então eu lido muito com requisito legal, que é o que fala, né? Então eu não posso esquecer do ambiental também. Por isso que eu falei, né? Também ambiental. Sim. Então
Para haver sustentabilidade é necessário você, primeira coisa, cumprir as regras do país. Já começa por aí, porque existem tratados, protocolos dentro da questão ambiental, é, que eu vejo a maneira mais simples de uma empresa ou de uma propriedade ter sucesso e ter acesso até linha de crédito. Hoje em dia, por exemplo, a gente está num momento que existe a moratória da soja, moratória da carne, entendeu? Justamente por questões de respeito a regras do jogo. Então, o produtor rural, o empresário que tem que cumprir isso, entendeu? Cumprindo isso, ele vai ter sucesso no seu negócio. Top. O que eu ia te falar também é de que maneira que você acha que esse trabalho contribui aí para o desenvolvimento de áreas urbanas, rurais, enfim, como que você vê isso, né? Ele lida bem porque, na verdade, de que maneira, né, você perguntou? Principalmente porque nós somos um gestor das informações dentro de uma propriedade. Então, é o profissional que tem a visão completa de como está ocorrendo essa conformidade em si, seja ambiental ou fundiária. Diferentemente que, claro que um advogado ele pode ter digamos assim, a visão legal, mas sozinho ele também não faz nada. Então, é um profissional necessário, que auxilia na gestão. E aí, Frazão, para trabalhar nessa área que você trabalha hoje, assim, que habilidade que você considera que seja essencial? Assim, cara, você precisa ter tal habilidade. Principalmente senso investigativo. Senso investigativo. É o principal, porque nós somos um perito. Não um perito, vamos dizer, perito oficial, né? É um perito, né? Você tem que ter a capacidade de perícia de informação. Por isso que volto a trazer a IA dentro disso, né? A IA ela facilita nesse sentido, de análise de dados, coleta de dados. A gente lida com muita informação, é gestão de informação. Então você sempre tem que estar revisando aquilo que você faz. Por mais que você ache que aquilo os mecanismos estão sendo respeitados, estão sendo feitos, mas em algum momento você tem que revisar. Então, você tem que ter um senso investigativo e uma perícia do que se faz sempre, entendeu? Cara, muito top essa resposta. Juro, confesso que eu não imaginei você responder qualquer coisa menos esse senso investigativo. Senso investigativo. Muito doido isso. Você tem algum conselho que você podia dar para, sei lá, alguém que está começando nessa área e quer aí de alguma forma que tem interesse em trabalhar, né, com agrimensura ou com essa parte ambiental? A primeira, assim, um conselho que eu dou, que eu até falo hoje, principalmente para os mais jovens, né? Nós estamos num momento no país onde a educação, ela, embora eu vejo que melhorou bastante, mas até pós-pandemia, né, devido a essa mudou um pouco, vem mudando um pouco nessa questão de sistema educacional. Hoje existe muito curso EAD à distância, né? Então está se mudando um pouco certa forma, o ensino, né? E isso não é só Brasil, isso é mundo, né? Mas assim, o conselho que eu dou principalmente para os jovens, existem muitas oportunidades e muitas áreas interessantes a serem estudadas. E começar por um curso técnico hoje é a melhor opção que eu vejo. Técnico em meio ambiente, técnico em florestal, técnico em agrimensura, técnico em informática, geoprocessamento. Tem diversas áreas que são acopladas a essa área, né? Inicialmente, porque com curso técnico, o jovem com 16, 17 anos, 18 no máximo, ele já sai com uma profissão e tem vagas de trabalho para técnicos aí no mercado hoje em dia. Bastante vaga, até no grupo que a gente faz parte aí de agrimensores do Brasil,
O que mais tem é vaga para técnico e não tem profissional no mercado. Então, isso que eu ia te falar. Lá atrás você comentou que existe uma desvalorização profissional, mas ao mesmo tempo, né, penso eu que, por exemplo, das mais diversas profissões, né? Você escuta hoje, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, sei lá, quero ser engenheiro. E hoje já tem se mudado muito isso, você sabe, Sim. né, que tem se valorizado bastante essa questão técnica. Mas, por exemplo, você não escuta muito profissional falar, meu sonho é ser agrimensor, eu quero trabalhar com algo ambiental. Por isso que eu te falo, eu acredito que não tem um grande número de profissionais nessa área, então eu acho que sobra vaga. Sim, principalmente assim, curso técnico, por exemplo. Porque a gente foi criado, de certa forma, no sistema, que eu entendo, onde, devido a um tempo atrás, os nossos pais ou os nossos avós não tiveram uma oportunidade de fazer uma faculdade, algo que a gente estava até conversando anteriormente, né? Mas uma formação técnica ela é muito válida e ela é muito, digamos assim, para um jovem que está ali saindo da escola, ele já começa, faz um curso técnico, já é uma profissão. Ele vai para o mercado de trabalho, ele vai ser empregado, vai aprender um ofício que é uma profissão. E ele vai se empregar com 17. E existe aí, técnico em agrimensura, técnico em segurança do trabalho. Você pode abrir aí qualquer site de vagas, aí tem essas vagas lá. E às vezes requer 6 meses, 2 meses de experiência, entendeu? E para um jovem que está começando, está entrando no mercado de trabalho, é a maneira mais rápida que eu vejo de entrar no mercado de trabalho. Do que, por exemplo, ele vai fazer, digamos, com 17, 18 anos, entra aí numa faculdade de engenharia, onde ele vai se formar engenheiro daqui a 5 anos, que ele vai começar a trabalhar. Ele pode até fazer engenharia depois, opa, bom demais, dar um upgrade na carreira, aí vai fazer uma engenharia, enfim. Você falou sobre essa área que eu achei muito massa. Lembra da Zulema que a gente entrevistou? Ela está como diretora da Escola Técnica aqui de Cáceres. E, cara, eu acho muito massa isso, essa questão dos jovens já saírem com uma profissão. Jovens do ensino médio da escola técnica lá já saem como técnicos. Então, jovens aí de 17 a 19 anos já saem profissionais prontos. E, obviamente, eles vão ser muito mais, acredito eu, valorizados, né? Vão agregar muito mais valor do seu trabalho com um conhecimento específico em alguma área afim que ele já sai dali pronto para trabalhar, né? Então, é bem massa isso. Por isso que eu falei no início até no início da nosso bate-papo aqui, né? Que eu valorizo muito o Instituto Federal hoje no Brasil. Sim. Os institutos federais, ele tem um papel muito importante na formação da sociedade. E você comentou do Cefetes. O meu primo, ele fez Cefet em Cuiabá, na época que tinha ainda, né? Antes de virar o IF, né? Isso. E ele fez técnico em edificações, que foi o que despertou o desejo nele de entrar para engenharia civil. Só que na época ele já foi empregado, se eu não me engano, numa concreteira como técnico ali. Então, o cara já saiu se colocando, né? Se posicionando melhor do que às vezes colegas que não tinham especialização nenhuma, não tinham nenhum nível técnico, ele já se colocou no mercado. Dali a própria empresa proporcionou que ele pudesse fazer engenharia trabalhando, estagiando ali nessa empresa, porque ele já era técnico em edificação. Então, quando ele formou em engenharia, ele já tinha uma base técnica muito forte. Então, ele não era aquele engenheiro que nunca pisou, às vezes, no chão de fábrica, que não conhecia nada. Então, ele é um engenheiro que... Mas aí que tá, é o que você falou, você fez o caminho inverso, né? Ele fez o técnico, depois o superior. E, na verdade, digamos assim, eu até falo, né, também, e também não é um demérito fazer o caminho inverso, não. Sim. Porque o que acontece é o seguinte, que nem, por exemplo, hoje eu já tô vendo, digamos assim, eu tenho um objetivo na minha carreira e eu vou dar um upgrade nela, Claro. de uma outra forma, mais para frente, né? Mas assim, e às vezes, porque eu também já ouvi isso de colegas, né? Porque eu já tenho uma formação superior, vou voltar a fazer um técnico, para ser um técnico. Mas a gente, ao longo da nossa execução da nossa profissão, a gente sente falta de conhecimentos técnicos que a gente não aprendeu devido a gente não ter passado pelaquela. É diferente do que você falou, justamente. Com certeza ele vem ser um engenheiro muito melhor do que um engenheiro que começou a engenharia, foi logo
trabalhar com engenharia, entendeu? E faz total sentido Faz. você, por exemplo, também, como você falou de si próprio, ter feito o caminho inverso. Porque acho que hoje, na época, você sentiu falta de ter essa parte técnica. Porque com você certeza. foi para teórica primeiro, né? Isso, Que era isso. nível superior. E isso é muito legal também. Hoje a gente vê que, também, não estou criticando nada de nível superior, pelo amor de Deus, mas geralmente as pessoas que ficam ali só no ambiente acadêmico, falta essa parte mais de vivência do negócio em si, que é essa parte técnica, né? É porque a gente sabe que quem fez curso superior sabe que uma das coisas que a universidade, nenhuma universidade no Brasil ensina, hoje já tem, né, algumas que tem, que eu vendo a grade curricular de um curso aí que eu estou vendo, já tem empreendedorismo, por exemplo, uma disciplina de empreendedorismo, mas antigamente nem se... A maioria dos cursos não ensina você a empreender. Assim que você sair do teu curso, você montar a tua empresa, ou então você ser um profissional liberal. E acaba que você é jogado no mercado de trabalho para ser um profissional liberal. Então é dentro disso que eu falo que não é um demérito você voltar. Sim. E muito pelo contrário, não é desvalorizando o conhecimento superior nem a educação. A educação ela é válida sempre, o conhecimento ele é válido sempre. E cada um busca e trilha o seu caminho, mas cada profissional tem o seu papel importante na sociedade. É isso que eu vejo que é importante a gente frisar e reconhecer. O técnico ele tem a importância dele dentro da estrutura industrial brasileira, entendeu? E assim como as engenharias em si, entendeu? Nenhuma vive sem a outra, já começa por aí, entendeu? Sim, são complementares. São complementares, isso. Você falou dessa questão de empreendedorismo, eu já lembrei lá da minha filha. Minha filha está na 5ª série, já tem disciplina de empreendedorismo, finanças, e ela tem um projetinho lá chamado Líder em Mim, que treina a desenvolver a habilidade de liderança nas crianças. Acho fantástico. Isso aí eu tirei meu chapéu demais para a escola, porque é uma iniciativa muito legal, né? Com certeza. Isso aí eu mesmo não tive isso aí. Eu também Quase nenhuma faculdade ensina você, cara, sobre dinheiro, sobre finanças, sobre empreendedorismo. É que a gente falou, nós temos um sistema que te ensina a fazer o nível superior e a se tornar um bom empregado, conseguir um bom emprego, mas empreender é muito desafiador, é difícil, dificilmente seus pais vão te incentivar a empreender. Porque acho que na época deles, né, o que se tinha como algo seguro, algo bom, era estudar. Novamente, ninguém está aqui recomendando ninguém a deixar de estudar, muito pelo contrário, pelo amor de Deus. Até para você empreender, você precisa de bastante conhecimento, então você vai ter que estudar muito, não tem o que... Sim. Não tem o que... Não é ou não é? Exatamente. Geralmente, esses caras que têm resultado fora da curva, assim, que não estudaram, tal, você conta no dedo as histórias, porque são a minoria. E geralmente eles, em algum momento da vida deles, eles vão passar a estudar mais, ou vão se especializar. Ou quem especializa e aí passa a ter sucesso também, né? Nunca deixa de se capacitar. Mas tem que estar sempre estudando, cara. Esse é o segredo. Assim, a gente está falando das IAs também. Tem que estudar, você tem que aprender a IA. Você tem que treinar, tem que mexer. Até a IA estuda. Você tem que treinar a IA para ela chegar no nível para poder te responder as melhores coisas que você precisa. Então é muito doido isso. É o estímulo, né? Aí, exatamente. Tem que estimular. Frazão, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, de complementar que a gente não abordou ainda? Algum tema legal, alguma coisa relevante que você queria que a gente falasse? Uma coisa interessante assim que eu vejo, né? Principalmente a gente falou, né, de trajetória profissional e tal. Nunca é tarde para estudar. Isso eu quero deixar bem... porque eu tenho visto alguns exemplos, né? E pessoas que eu já convivi, né? Eu tô com 39 anos, vou fazer 40 daqui a um mês, mas eu me considero novo ainda para isso. Então nunca é tarde, porque às vezes a pessoa pode achar, não, já tô aí com uma certa idade, claro que o processo de aprendizagem ele pode ser um pouco mais demorado, mas a gente aprende, entendeu? Então até mesmo nessa área de trabalho, olha, eu tenho que aprender bastante software. Alguns softwares eu utilizo, entendeu? Requer um estudo, você precisa ter um tempo.
dominar algumas ferramentas, entendeu? Enfim, então requer estudo, conhecimento constante. E principalmente você está se atualizando, né? Porque também tem uma molecada que vem chegando aí, vindo mais jovem, que também está estudando, que tem mais facilidade de utilizar a tecnologia do que a gente que já está um pouco mais ali num caminhamento já indo, digamos assim, para uma outra idade, né? Então a importância de estudar e se atualizar. Isso eu quero deixar bem frisar, principalmente tanto na área técnica e tecnológica, porque tecnologia ela vem sempre sendo inovada, Sim. né? Então, o software que eu utilizava, por exemplo, tem um software que eu trabalho com ele específico há 15 anos. Ele é um software, beleza, referência no mercado, mas hoje já existe uma atualização dele já mais voltada para a inteligência artificial. Agora eu estou começando a pegar algumas coisas, entendeu? Então, a gente tem que estar sempre estudando. Então, não adianta. É massa isso, né? Às vezes a gente que estuda, né, que está sempre tentando se manter atualizado, às vezes, pelo menos, acontece muito comigo. Às vezes eu me pego imaginando como é que vai ser o futuro de determinada situação que eu vivencio e que eu trabalho. E isso é muito doido, porque às vezes você fica sem resposta, mas às vezes você meio que imagina para onde que isso vai caminhar. E é bem legal, né? Você ficar, às vezes, matutando um pouco sobre esse cenário futuro, né? Eu acho bem massa. Que nem, por exemplo, na época da graduação, né, eu tinha um professor que ele me incentivou bastante, né? Aí para essa parte, né, de geoprocessamento, né? Ele incentivou lá na época tal. É um professor Alexandre Rocha da Rocha, posso até deixar o nome dele aqui registrado. E ele falou, isso aqui é uma coisa de futuro, né? De futuro, você vai, daqui a tantos anos, profissionais vão estar e tal. E eu, beleza, né? Vou estudar isso aqui. Mas depois que eu comecei a estudar e hoje vendo com o tempo, realmente o que ele falou era questão de futuro, mas eu não imaginava que eu estaria trabalhando da maneira que eu trabalho hoje. Entendeu? Então é uma coisa assim, às vezes a gente tem uma visão ali naquele momento, né? Mas conforme a gente vai aplicando e aprimorando e exercitando, né? A gente vê que requer outras habilidades que às vezes eu não tinha naquela época, entendeu? E a gente vem desenvolvendo. Então isso é algo que é possível pelo exercício, né? Então enfim. Não, beleza. Então, assim, acho que a gente está assim, caminhando, né, já pro fim aí desse podcast top que foi esse nosso hoje. Eu queria agradecer aí, né, a nossa audiência, você que tem nos acompanhado até agora, você que ficou até aqui nesse vídeo, né? Agradecer você que já é inscrito no nosso canal, você que não é inscrito, gostaria de pedir para você se inscrever, né? E para encerrar daí, eu queria te pedir para dar um recado, Frazão, olhando para aquela câmera. Pode aproveitar e fazer seu jabá também, pode falar dos seus serviços, escritório, se quiser deixar o contato aí também, né, para quem assistir esse vídeo poder, se tiver interesse em querer saber mais sobre o seu serviço, poder estar te procurando. Então, fica à vontade, é contigo para encerrar aí o episódio de hoje. Eu que agradeço aí pela oportunidade, João Paulo, aí o Segura em Dia podcast, grato pelo convite, né? Me senti lisonjeado pelo convite e foi bem tranquilo, no início deu um friozinho na barriga. Mas valeu. E quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só seguir lá o Instagram, @focodrones. E a gente está aqui no estado do Mato Grosso, Cuiabá, trabalhando com questões de conformidade ambiental e fundiária. Então, caso alguém tenha alguma dúvida e queira saber um pouco mais, quiser um orçamento de algum serviço, é só entrar em contato conosco, ok? E obrigado e boa noite. É isso aí, cara. Eu que agradeço você, né, por ter vindo e valeu. Até a próxima, pessoal. Valeu, boa noite. Obrigado.